Gostaria de gravar esse vídeo no sentido de nós estarmos mais inteirados sobre os chamados humoristas de stand-up. Em todas as artes existem o submundo dessas artes. Eu vou dar alguns exemplos. No cinema, na escrita, nós temos a pornografia. A pornografia e filmes pornôs, por exemplo, é o submundo dessa arte. Aqueles que se envolvem com isso entram no submundo dessa arte. Na música, nós temos o funk. O funk, com suas letras de baixo calão, letras até com relações relações sexuais, esses bailes funks, é o submundo da música, poderíamos dizer assim. Mas também existe o submundo do humor, eu chamaria que é o stand-up. Esses humoristas de stand-up, eles, em nome da liberdade de expressão, em nome do humor, eles passam então a ofender, a falar qualquer coisa em nome do humor. Nós temos vários exemplos disso na mídia. Por exemplo, o Rafinha Bastos foi processado ao falar, dizendo, entre aspas, que ele comeria a mãe e o bebê, dizendo ele que estava fazendo uma piada. É muito estranho, porque isso não é piada. A forma como ele falou foi um comentário em forma de brincadeira. Há uma diferença quando você está fazendo uma piada, fazendo alguma coisa, mas ele falou em termos de um comentário, e isso se tornou então muito polêmico, e ele inclusive foi processado por isso, né? Nós temos vários casos, por exemplo, do Danilo Gentili, que o mais recente agora, que ele fez um comentário que o Brasil seria muito melhor, uma das formas do Brasil ser melhor. Aí ele colocou uma foto sem o Nordeste. E isso, para ele, isso aí é piada, né? É piada. Ofender os outros é piada. Agora, veja bem, há uma diferença entre você fazer uma piada com nordestino ou com português. Existem vários humoristas que fazem piada com o nordestino. O nordestino chegou assim, chegou assado e faz uma coisa engraçada. Isso não tem nenhum problema. Ou uma piada com loira, com português, isso não tem problema nenhum. Mas há uma diferença quando a pessoa diz que o Brasil se tornaria muito melhor sem o Nordeste. Simplesmente como fosse um comentário. Algo em nome de um humor, que está fazendo humor. Então, ao meu ver, há uma grande diferença nisso. Na verdade, esses humoristas são vagabundos, né? Então não tem cultura. Dificilmente, é claro que nós não podemos generalizar, mas geralmente esses humoristas são todos vagabundos, não tem cultura, não tem. São pessoas, se você procurar, se eles têm um curso superior, eles não têm. Volto a dizer que isso tem exceções, né? Mas todos eles são pessoas que não têm conteúdo. O próprio Danilo Gentili, numa entrevista com o Roberto Justus, no programa, ele disse que ele só fala merda, entre aspas. Que o humorista só fala merda, e ele mesmo só fala merda. Ora, o que ele está dizendo? Que o seu público é como se fosse uma fossa. Porque se ele fala merda e o público vai ouvi-lo, é porque então ele está dizendo que o seu público é como se fosse uma fossa. Se ele só fala merda, é porque então ele
é exatamente aquilo que ele fala, porque nós somos aquilo que falamos. Então, ao meu ver, eu dou até razão para que quando ele reclama que as pessoas falam porque ele conta piadas grosseiras, é exatamente por quê? Porque nós ouvimos. O que tem que fazer? Tem que eliminar esses humoristas de stand-up. Por exemplo, eu discuti de todos os que eu tinha dele, né? Porque não tem conteúdo, são pessoas que não têm conteúdo nenhum. Então, eu aconselho que, principalmente os nordestinos ou os brasileiros que queiram coisa boa, que não acompanhem, que não curtam Instagram dessas pessoas, né? Twitter, Face, né? Eliminem essas pessoas que não têm conteúdo nenhum, vocês vão ser ofendidas. Eu estava vendo um show de stand-up dessas pessoas que praticamente humilha as pessoas que estão lá no público. Humilha. Tinha um show, você pode olhar no Face, de stand-up aberto para qualquer tema. E no tema estavam fazendo piadas sobre negro, né? Só que alguém fez uma piada específica para um negro que estava lá no palco e o próprio negro não aceitou, olha, no próprio stand-up, né? Quando fala que era aberto. Por quê? Porque há uma diferença quando se fala de uma forma geral e há uma diferença quando se fala especificamente. Ao meu ver, quando se diz que o humor pode tudo, é muito perigoso, porque ao mesmo tempo você pode abrir para outras coisas. Por que é só para o humor? Alguma pessoa pode dizer, o desabafo pode tudo. Eu estava desabafando. Alguém pode dizer, mas em nome de alguma coisa pode tudo. Isso é muito estranho, é muito estranho. Alguém que em nome do humor chegue a níveis baixíssimos, como principalmente Danilo Gentili, ao meu ver, não traz conteúdo nenhum, sem cultura nenhuma. Você pode ver o programa dele, né? Nota-se que é algo acompanhado, mas ele não tem cultura nenhuma. Não é uma pessoa completamente desequilibrada. Ninguém sabe se é homem, se é gay, né? Nada contra a pessoa dele, mas não se define. Então, ao meu ver, nós deveríamos eliminar de ver esses humoristas de stand-up, né? Seria muito melhor para o Brasil, seria muito melhor. Por que nós reclamamos? Muitas vezes as pessoas reclamam, as novelas da Globo passa cenas homossexuais. Por que você assiste? É só não assistir. Elimina as novelas, elimina esse conteúdo. Por que as pessoas estão se ofendendo com esses humoristas vagabundos, esses humoristas que não têm cultura, esses humoristas que stand-up, que simplesmente só ofendem as pessoas, né? E pronto, por quê? Porque as pessoas acompanham esses caras. Eles mesmos dizem que eles só falam merda. E quem acompanha realmente gosta de merda.